Colossenses 1. A partir do verso 9. Colossenses 1, a partir do verso 9 em diante, diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis pelo conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos em todo poder, segundo a força da glória, e com toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra e por esse tempo que podemos estudá-la, Deus. Nós possamos valorizar cada vez mais isso e buscarmos crescer, como Paulo intercede pelos colossos, neste conhecimento que vem da parte do Senhor. Que possamos andar, Deus, em dignidade diante do Senhor e frutificar para toda boa obra. Em nome de Cristo Jesus que te oramos, amém. Queridos, temos estudado sobre o tema oração, a oração que agrada a Deus. Nas últimas semanas estudamos sobre os tipos de oração, na verdade, e vimos modelos ou parâmetros para a oração de adoração, de louvor, de contrição ou de confissão. E hoje eu irei falar sobre a importância da oração de intercessão. É muito nobre, irmãos, a atitude daquele que se coloca em favor da intercessão do próximo. Eis uma atividade piedosa, espiritual, extremamente nobre. É aquele que gasta tempo e investe tempo da sua vida, dos seus pensamentos, das suas orações, para orar pelo outro, para interceder pelo outro. Na verdade, essa é uma bela demonstração de amor, de empatia, de cuidado mútuo uns com os outros, quando nos colocamos à disposição para orar. Mas não apenas isso, é também um senso de um dever, de uma obrigação que temos de orar por coisas e pessoas que não estão diretamente ligadas a nós e aos nossos. Nós vemos isso ao longo de todas as Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, quando homens se colocaram diante de Deus para orar, para interceder por nações, por povos específicos, por causas específicas. É o tempo no qual, irmãos, nós nos negamos a nós mesmos, né? É um tempo que poderíamos gastar ali pedindo coisas ao Senhor em nosso benefício, mas é o tempo no qual você para buscar o benefício, a bênção, o favor, a misericórdia, o perdão de Deus em prol do outro, né? Em prol do outro. Então a gente vai dar uma passeada na Escritura e ver as muitas vezes que a Escritura nos mostra isso direta e indiretamente. Antes da gente adentrar no nosso dever aqui, né, de intercedermos, de orarmos, de intercedermos uns pelos outros, nós precisamos entender que a gente só faz isso porque alguém fez isso por nós. Alguém fez isso por nós. Ninguém que se torna um intercessor o faz por sua vontade própria, o faz porque quer, porque gosta, porque é bom. Na verdade, nós só refletimos a imagem daquilo que o próprio Cristo fez por nós na cruz do Calvário, mas desde a eternidade, desde o Éden. Lembre-se que todos aqueles que foram salvos, né, é bom sempre dizer isso, né? Ninguém no Antigo Testamento foi salvo pelo sacrifício, né, que
pelo sangue derramado de bodes ou cordeiros, né? Mas é pelo sangue de Cristo que seria derramado. O Cristo que foi prometido já como um intercessor, ainda diante da maldição que Deus dá a Adão e a Eva, né? Ele diz: olha, da tua descendência virá aquele que o que? Esmagará a cabeça da serpente. E eis que Deus estava apresentando para nós, irmãos, o nosso intercessor. O intercessor de um modo geral, na palavra intercessor, né? Que não tem relação direta com a oração, mas é aquele que se coloca no lugar do outro. É aquele que se coloca no lugar do outro. Todos nós já nos colocamos como intercessores de alguém, né? Quando você é pai, às vezes você vai lá, né, interceder a mãe pelo filho, né? Ou o contrário, né? É a mãe que vai lá interceder ao pai pelo filho, não é? Ou quantos de nós já intercedemos, né, por um amigo, por um irmão, por um parente, né? É quando você vai lá se colocar no lugar do outro, em defesa do outro, né? Para conquistar algo por aquele outro, né? E mais que isso, Cristo é aquele que veio para se colocar em nosso lugar. Ele é o nosso intercessor prático. Então, para falarmos de intercessão, nós precisamos olhar para Cristo, que foi o nosso perfeito intercessor. O texto de João, capítulo 17, verso 9, abra comigo sua Bíblia. João 17, 9, é um dos muitos textos que mostra esse ministério de Jesus como aquele que roga, né? Aquele que intercede, sendo ele inclusive o único intercessor, né? O único mediador entre Deus e os homens. João 17, verso 9 diz assim: não rogo, isso é Jesus dizendo, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, nós devemos interceder uns pelos outros, irmãos, devemos rogar uns pelos outros, porque foi esta uma atitude, um ministério de Jesus. Olha só, não precisa forçar barra nenhuma para dizer que Jesus foi um intercessor, um homem de intercessão. E a intercessão aqui, ele foi um intercessor não apenas como esta figura messiânica mediadora, mas é um intercessor no sentido de se colocar em favor do povo, das suas ovelhas, para rogar a Deus, para orar a Deus. Nós sabemos muitas vezes que Jesus se retirava, né, para orar, e eu não tenho dúvida do quanto ele gastou tempo orando pelo seu povo, orando pelos seus, rogando a graça, a misericórdia de Deus. O texto de Hebreus, capítulo 7, verso 25, ainda nesse primeiro ponto, de Cristo como o nosso intercessor, Hebreus 7, 25, diz assim: por isso também pode salvar perfeitamente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui o autor dos Hebreus está se referindo a Cristo como este que veio para salvar de modo perfeito, completo, e nos aproximar de volta a Deus, uma vez mais ao Senhor. E ele é aquele que vive a interceder por nós. Ele é inclusive o nosso constante intercessor. Ele continua intercedendo por nós. Jesus nunca dividiu o seu papel como intercessor com quem quer que seja. Ele não fez isso com Pedro, ele não fez isso com Maria, ele não fez isso com o apóstolo Paulo, né? Todos esses personagens têm um papel fundamental na história da igreja, do cristianismo, mas ele continua sendo aquele que intercede por nós, aquele que roga por nós. É por isso, inclusive, que costumeiramente, né, se tornou até um jargão, né, uma forma tradicional, digamos assim, né, não necessariamente uma ordenança bíblica, né, mas é interessante, né, como ao longo dos séculos, né, nós já temos o costume de terminar as nossas orações dizendo: em nome de Jesus, amém, né?
É porque Ele é o nosso intercessor. É no nome dEle que nós pedimos. Não é? É no nome dEle que nós pedimos. Eu ainda alcancei a época, né? De que se comprava fiado na venda, né? Hoje em dia não existe mais isso, né? Mas ainda alcancei a época que se vendia fiado na venda. Quando você vai lá comprar fiado na venda, está no nome de alguém, né? Se você é criança e você vai lá na venda comprar doce, né? Quando o pai autoriza, né? Você chega lá e você não compra no seu nome, né? É tão bom comprar as coisas no nome dos outros e não pagar, né? Não, peraí, não pagar não, deixa eu explicar esse negócio, não fica feio, né? Não precisar pagar, né? Não precisar pagar, né? E eu lembro que eu ia lá na venda e eu comprava e dizia que era no nome do meu pai, né? Mas assim é Cristo por nós, né? Intercedendo por nós, né? Adquirindo benefícios em nosso favor. E o texto de Hebreus nos lembra isso, né? Que Ele é aquele que intercede por nós constantemente. Eu sei que você já deve ter lembrado aí que quando nós falamos de alguém que intercede por nós, nós pensamos logo naquele que inclusive tem como uma de suas características, um dos seus atributos é ser o intercessor. Estamos falando de quem? Do Espírito Santo de Deus. A ideia é o seguinte, irmãos. Deus Pai, Ele intercede por nós diretamente, né? Ele é por nós. Deus Filho também. Mas a ideia é que é atributo especial do Espírito Santo fazê-lo. É papel dele, é característica dele. E esse é o segundo ponto desse nosso estudo de hoje. Se Cristo é aquele que intercede por nós, nós temos também o Espírito Santo que intercede por nós. E aqui especificamente, inclusive, orando por nós. Olha só que interessante, né? O Espírito Santo ora. O Espírito Santo se dirige ao Pai em oração. E Ele faz isso por mim e por você. É muito bom sabermos que pessoas oram por nós, não é verdade? Como é bom às vezes quando uma pessoa que você nem esperava ou que você não sabe chega e diz assim: olha, eu orei por você. Ou então, olha, estou orando por você. É tão bom, né? Tão bom de se ouvir isso, né? Não só de se ouvir, mas saber que tem alguém orando por nós, né? Tem alguém intercedendo por nós. E sempre tem alguém orando por nós, viu? Não seja tão pessimista acerca de si mesmo, não. Sempre tem alguém orando por nós, intercedendo por nós. Sempre tem. Ou o pai, ou a mãe, ou o marido, a esposa, o pastor, o presbítero, o diácono, as irmãs do grupo de oração, a SAF, os intercessores, gente de longe, gente de perto, não é? Sempre tem gente orando por nós, intercedendo por nós. Mas nós sabemos que essa intercessão, ela é limitada, né? Ela é limitada, ela é falha. Mas nós temos alguém que intercede por nós em todo o tempo, sem interrupções e de modo perfeito. Isso está registrado por Paulo lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 26. Romanos 8, verso 26 e 27 diz assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Temos então, irmãos, também o Espírito Santo intercedendo por nós. Então, neste sentido, olha só, se Cristo intercede por nós, se o Espírito Santo intercede por nós, isso é uma característica de Deus, enquanto intercessor, que Ele também conferiu a nós, que Ele também deu-nos a graça de sermos, de fazê-lo, assim como Ele, olha só, a graça de intercedermos. Então, se existe algo que nós devemos interceder, talvez seja bom começar por aqui, o quanto nós devemos interceder a Deus pelos pecados dos outros. Rogar a Deus o seu perdão pelos pecados dos outros.
Quando a gente olha para o Antigo Testamento, por exemplo, irmãos, nós vemos grandes homens de Deus como Moisés, como Daniel, como Davi, como Abraão, rogando e intercedendo a Deus perdão pelos pecados de uma nação inteira. De uma nação inteira. Olha só que privilégio e ao mesmo tempo que responsabilidade. Um homem, uma pessoa, clamando a Deus que tenha misericórdia, que tenha compaixão e que perdoe os pecados de toda uma nação. Temos o papel, o privilégio, o dever de rogar a Deus a misericórdia e o perdão, irmãos, pelos pecados da igreja, das ovelhas, dos seus servos, do seu povo. Nós vemos isso na Escritura, vemos isso no Antigo e no Novo Testamento. Olha só, por exemplo, Moisés intercedendo e rogando a Deus, clamando ao Senhor que perdoe os pecados do povo, especificamente de Israel. Abra o seu Bíblia comigo em Êxodo capítulo 32, a partir do verso 11. Êxodo 32, a partir do verso 11, do 11 até o 14. Olha só, diz assim: Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com os maus intentos os tirou, para matá-lo nos montes, e para consumi-los na face da terra? Torna-te do teu furor, da tua ira, e arrepende-te do mal contra o seu povo. Lembra-te de Abraão e de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que tenho falado, dar-lhe-eia a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Olha só que interessante, Moisés está rogando a Deus aqui pelos seus pecados? Não, pelos da sua família, da sua casa só. Olha, vou rogar a Deus aqui, vou orar, mas vou orar só pelos da minha casa, né? Sim, Moisés aqui está intercedendo pelo povo, o povo o qual Deus mesmo havia chamado para ele liderar. Mas aqui eis um belo exemplo de um homem de Deus, de um homem que se coloca diante do Senhor, reconhecendo o pecado de todo um povo e clamando a Deus graça e misericórdia sobre este povo, para que Deus haja com sua misericórdia, se lembre da sua misericórdia, se lembre da sua graça, para não punir este povo. Eis uma lição que nós devemos aprender, irmãos. Eu não tenho dúvida que a igreja do Senhor, a igreja visível, ela é uma igreja pecadora. Eu não tenho dúvida alguma que nós muitas vezes conseguimos identificar, ver e sofremos as consequências de pecados que não são nossos. No meio da igreja, pecados cometidos por pessoas, por grupos. E o que temos a fazer? Interceder. Então você está vendo aqui um belo motivo pelo qual você deve interceder pelo outro. Porque eu temo que boa parte das nossas intercessões pelo outro se resuma a orar por pessoas que estão enfrentando problemas. É orar pelos enfermos, pelos desempregados. Eu temo que a nossa intercessão, ela se resuma a pedir coisas a Deus que são bênçãos diretas para a vida do outro, não é?
Mas quantas vezes, até como igreja, até como grupo, nós nos vemos gastando tempo orando, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, perdão pelos pecados da igreja. Irmãos, olha só, como igreja evangélica que somos, nós precisamos pedir a Deus perdão pela igreja evangélica brasileira. Precisamos pedir a Deus perdão pelos erros que a igreja evangélica brasileira tem cometido ao longo dos anos, na cultura, na música, na política. Percebe? Se nós parássemos aqui para fazer uma mini vigília até meia-noite, nós teríamos motivo de sobra para passar o resto da noite pedindo perdão a Deus, só em relação à igreja. Senhor, perdoa a tua igreja, os teus servos, aqueles que se dizem teus servos e teu povo, pelo modo como estão se relacionando com o dinheiro, com suas esposas em seus casamentos, com seus filhos no processo educacional. É isso que Moisés está fazendo aqui, irmãos, é se voltando diante de Deus e rogando a Deus misericórdia sobre o povo. Mas Daniel vai mais profundo ainda. Abra comigo sua Bíblia, Daniel capítulo 9. Porque Daniel vai fazer confissões mais explícitas ao reconhecer este pecado do povo e interceder pelo povo. Daniel 9, a partir do verso 3. Daniel 9, a partir do verso 3. O texto é grande, mas eu vou ler todo ele. Eu estava na dúvida se a gente ia ler esse texto todo ou não, mas nós iremos ler, porque de fato é muito rico para nós. Daniel 9, a partir do verso 3, diz assim: voltei-me o rosto ao Senhor, para buscar com oração e súplicas, jejum, um pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram dos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corado vergonha. Como hoje se vê, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde tendes lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corado vergonha, a nós e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos em suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo do céu aconteceu o que se deu em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor
cuidou de trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à tua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as suas justiças, aparta da tua ira e do teu furor, da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas nas tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Que bela oração de intercessão, né, irmãos? Que bela oração de intercessão. E nós nos identificamos com ela. E eu quero que você saia daqui nessa noite com esta consciência. Irmãos, Deus não age onde há pecado. Aliás, Ele age com juízo punitivo. A história conta, irmãos, que boa parte dos avivamentos narrados na história da igreja não foram precedidos de grandes alvoroços emocionais. Eles não foram precedidos de supostas línguas estranhas ou gente caindo ou rodopiando. Mas os grandes avivamentos que Deus fez ao longo da história, comprovados historicamente, caracterizado por grandes conversões, foram precedidos de uma profunda consciência de pecado. Historicamente falando, eles foram precedidos de uma consciência profunda que Deus derrama sobre um povo, do quanto aquele povo é pecador, é falho. E essa, irmãos, tem sido uma doutrina que tem sido perdida ao longo dos anos, nos últimos anos, na história do cristianismo, mais especificamente na história da igreja evangélica. E com certeza o texto de Daniel capítulo 9 é uma bela lembrança de duas coisas: de como nós nos identificamos com esse povo aqui, que não ouve as instruções da lei do Senhor, da lei de Moisés, dos profetas. E precisamos ter essa mesma consciência que que Daniel demonstra aqui nesta oração. E mais que isso, voltando aqui para o nosso tema, nós precisamos interceder a Deus, rogar a Deus a sua misericórdia, o seu favor, a sua graça e o seu perdão sobre os nossos pecados, sobre os pecados da nossa casa, sobre os pecados dessa igreja, sobre os pecados da igreja evangélica de um modo geral, sobre os pecados do nosso país. O que dizer sobre os pecados desse país, irmãos? Desta cultura, desta geração. Quem mais, irmãos? Quem mais nesse país
Quem mais nesse país pode se voltar a Deus para pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, como país, como nação? Por cada assassinato, por cada criança violentada, por cada mulher estuprada, por cada pai de família assaltado, por cada chacina que acontece, por cada injustiça, pela promiscuidade do nosso país. Quem mais, irmãos, pode se voltar a Deus para rogar perdão? Somente nós, como povo de Deus. Somente os crentes, irmãos. Somente quem tem consciência diante de Deus, de quem é o Deus Santo, do que é o pecado e de como somos pecadores, é que pode se voltar a Deus para fazer uma oração como essa aqui que Daniel fez. E eu queria concluir esse tempo de estudo aqui, fazendo isso com você. Vamos orar a Deus nesta hora, rogar a Ele especificamente que Ele nos dê essa consciência do quanto precisamos interceder por nós mesmos, por nossa casa, pela nossa igreja, por nossa nação. E que como igreja possamos tomar esse posicionamento. Que seja esse, irmãos, o motivo de oração nos nossos dias. Quantas vezes, irmãos, ouvimos um pedido de oração como este? Quantas vezes? Vamos orar. Meu pedido de oração é o seguinte: vamos orar para que Deus perdoe os nossos pecados. Vamos orar para que Deus gere arrependimento nessa nação, nesta geração. Precisamos voltar ao Senhor, irmãos, contritos, arrependidos e clamando em favor daqueles que estão em pecado. O Senhor Jesus fez isso também, né? Lembram disso? Ontem as crianças estavam assistindo o filme lá e estava passando essa cena, né, de Jesus em um dos brados, né, em uma das palavras de oração dele na cruz, e a oração foi essa, né: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A oração de intercessão por perdão, irmãos, já parou para pensar que ela, no fundo, é uma oração de conversão? É uma oração de pedido de conversão. Afinal de contas, justamente isso que é abandonar o pecado, né? Então, quando nós começarmos, irmãos, olha, quando nós começarmos a sermos motivados por Deus para orarmos mais pelos pecados da nossa nação, da nossa cidade, do nosso país, da nossa igreja, nós iremos começar a ver Deus agindo dessa forma nos corações, gerando arrependimento, gerando confissão, e veremos de fato o agir de Deus conforme a sua vontade e o seu querer que opera em nós, né? Então vamos orar nesta hora, e assim nós encerramos esse tempo de estudo. Na semana que vem a gente deve continuar falando sobre intercessão. Eu quero mostrar para os irmãos também, aqui com base nesse estudo, de como a Escritura mostra que nós devemos interceder uns pelos outros. Existem passagens diretas que mostram isso, né? Muitas passagens do Novo Testamento, a semelhança dessa que nós vimos aqui no começo, traçada por Paulo. Está Paulo orando, intercedendo pela igreja, e veremos também a importância, iremos falar sobre isso, de como a Escritura nos direciona a orarmos também, intercedermos pelas nossas autoridades. Senhor, nós te louvamos e rogamos que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Deus, faça-nos homens e mulheres de oração. Desperte-nos, Senhor, para a oração. Desperte-nos para sermos intercessores. Ajude, Deus, a olharmos menos para nós mesmos em nossas orações, Deus. E por isso nós te pedimos perdão, Deus. Quantas vezes, muitas vezes, nos
dobramos diante do Senhor para orar, nos ajoelhamos, e o pouco tempo que gastamos orando, boa parte disso tem a ver com as bênçãos que nós queremos receber, ó Deus, com os livramentos que nós queremos receber, tem a ver com aquilo que nós queremos que o Senhor conceda a nós, aos nossos filhos, ao pai, à mãe. Ó Deus, ajuda-nos a termos um coração grande, Deus, um coração disposto a se colocar como intercessor em prol do outro. Ó Deus, e nesse sentido nós louvamos ao Senhor pelos irmãos e irmãs de oração, Deus, dessa igreja. Te louvamos por aqueles que têm se colocado à disposição, Deus, para orar, para clamar, para interceder nos mais variados grupos de oração que nós temos na igreja, dos irmãos, das irmãs, da SAF, da UPH, Deus, das Déboras, ó Deus, da Manhã de Paz. Deus, continue levantando intercessores, Deus, nessa igreja, gente disposta, Deus, a doar a sua vida, o seu tempo, e consagrar-se ao Senhor em prol do outro, pois isso, Deus, é uma bela demonstração de amor, de compaixão, de misericórdia que nós devemos ter uns pelos outros. Gere isso em nós, Deus. Ó Deus, clamamos pelo nosso país, clamamos pela nossa nação, Deus, e fazemos desta oração de Daniel a nossa. Deus, perdoe os pecados dessa nação, perdoe, Deus, os pecados desta geração, Deus, em especial perdoe os pecados da tua igreja, Senhor, daqueles que se dizem povo teu, mas que têm envergonhado o teu evangelho. Ó Deus, tem misericórdia, Deus, da tua igreja, Deus, da tua igreja espalhada, Deus, neste país. Que o Senhor, Deus, gere este arrependimento, esta contrição e esta consciência de pecado, Deus, em nossos corações, para que possamos nos aproximar mais do Senhor, buscando a santidade, a consagração, tudo isso para a glória do teu nome. Rogamos essas bênçãos a ti em nome de Cristo Jesus. Amém.